Seja bem-vindo à 107ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nessa aula, irei resolver esse exercício que pede o seguinte: calcule o limite da tangente de 3x sobre seno de 4x quando x tende a zero. Mas, antes de resolver esse exercício, eu vou deixar um recado aqui para você. Se você quiser contribuir de forma voluntária com esse canal, você poderá fazer isso através desse Pix. Esse Pix estará presente na descrição desse vídeo. Agora, retornando para o exercício, observe. Se eu substituir na variável x o valor qual limite dela está tendendo, eu terei o quê? Tangente de 3 vezes 0 sobre seno de 4 vezes 0. 3 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 0. Agora, qual é o valor do seno de 0? Qual é o valor da tangente de 0? Bom, se você se lembrar da relação trigonométrica da tangente, você deve se lembrar que a tangente de um arco qualquer é igual ao seno desse arco sobre o cosseno desse arco. Logo, eu tenho que tangente de 0 vai ser igual a seno de 0 sobre cosseno de 0. Em seguida, se você se lembrar do ciclo trigonométrico, você deve se lembrar que o valor do seno de um arco é igual ao valor de y no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. E o valor do cosseno é o valor de x no ponto que o arco se encontra no ciclo trigonométrico. Logo, se eu quero saber qual é o valor do seno de 0, basta vir aqui onde eu tenho um arco de 0 graus e me perguntar: qual é o valor de y neste ponto? Bom, y aqui é igual a 0. Se eu quero saber qual é o cosseno do arco de 0 graus, basta perguntar qual é o valor de x nesse ponto. Bom, x aqui é igual a 1. Logo eu tenho o quê? Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então terei 0 sobre 1 sobre 0. 0 dividido por 1, 0. 0 sobre 0 é indeterminado. Então, para resolver esse exercício, eu vou ter que sair dessa indeterminação. Para sair da indeterminação, eu vou começar reescrevendo o limite. Então, eu direi o quê? E limite da tangente de 3x sobre seno de 4x quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de 1 vezes a tangente de 3x sobre 1 vezes seno de 4x. Observe, eu vou reescrever em uma forma que é semelhante. Agora, eu vou reescrever o 1 em uma forma que é semelhante a 1, só que vai ser o quê? X sobre x. Então, terei limite de x sobre x vezes a tangente de 3x sobre x vezes seno de 4x quando x tende a 0. Próxima etapa, vou aplicar distributivo. Então, terei limite de x vezes a tangente de 3x sobre x vezes seno de 4x sobre x quando x tende a 0. Depois, vou destacar esse x aqui e esse x aqui. Então, terei limite de x vezes a tangente de 3x sobre x vezes seno de 4x sobre x quando x tende a 0. Agora, eu tenho x aqui no numerador, eu tenho no denominador, posso dividir um pelo outro. X dividido por x, 1. 1 vezes tangente de 3x sobre x, tangente de 3x sobre x. Portanto, eu ficarei com limite da tangente de 3x sobre seno de 4x sobre x quando x tende a 0. A próxima etapa será essa aqui, ó. Eu vou aplicar essa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções, desde que o limite do divisor seja diferente de zero. Portanto, eu tenho que limite da tangente de 3x sobre x sobre seno de 4x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite da tangente de 3x sobre x quando x tende a zero sobre o limite de seno de 4x sobre x quando x tende a zero. Prosseguindo, novamente eu vou reescrever esses dois limites. Vou dizer então, ó, que limite da tangente de 3x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de 1 vezes tangente de 3x sobre x quando x tende a zero. E o limite de seno de 4x sobre x quando x tende a zero vai ser igual ao limite de 1 vezes seno de 4x sobre x quando x tende a zero. Depois, vou reescrever esse 1 aqui e esse 1 aqui na forma de um quociente, ou seja, na forma de uma fração, que é semelhante a 1. Aqui no caso vai ser o quê? 3 terços. E aqui, 4 quartos, ou 4 sobre 4. Então, cheguei nesse ponto, vou aplicar distributivo. Então, terei limite de 3 vezes tangente de 3x sobre 3x, quando x tende a 0, sobre o limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x, quando x tende a 0. Próxima etapa, vou destacar aqui esse 3 e esse 4. Então, eu ficarei com um limite de 3 vezes tangente de 3x sobre 3x, quando x tende a 0, sobre o limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x, quando x tende a 0. Prosseguindo, vou aplicar essa propriedade operatória de limites aqui, que diz o seguinte, que o limite do produto de uma constante por uma função é igual ao produto dessa constante pelo limite da função. Então, terei que limite de 3 vezes tangente de 3x sobre 3x quando x tende a 0 vai ser igual a 3 vezes o limite da tangente de 3x sobre 3x quando x tende a 0.
E o limite de 4 vezes seno de 4x sobre 4x quando x tende a 0 vai ser igual a 4 vezes o limite de seno de 4x sobre 4x quando x tende a 0. Prosseguindo, agora eu vou aplicar a propriedade da mudança de variável. Eu irei substituir 3x por u. Então, eu direi u é igual a 3x. Observe, você pode usar qualquer letra, que eu vou usar u. Então, o limite de u quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de 3x quando x tende a 0. Limite de 3x quando x tende a 0 vai ser igual a 3 vezes 0, isso é igual a 0. Agora que eu descobri para onde o limite de u está tendendo quando x tende a 0, ou seja, agora que eu descobri qual é o limite de u quando x tende a 0, eu vou poder o quê? Realizar aqui a mudança de variável. Então, eu terei que 3 vezes o limite da tangente de 3x sobre 3x quando x tende a 0 vai ser igual a 3 vezes o limite da tangente de u sobre u quando u tende a 0. Porque aqui, ó, esse 0 aqui, que é o limite de u quando x tende a 0, é justamente para onde o limite da variável u está tendendo. Prosseguindo, vou fazer o mesmo com o limite que eu tenho aqui, ó, no denominador dessa fração. Então, direi S é igual a 4x. Limite de S quando x tende a 0 vai ser igual ao limite de 4x quando x tende a 0. Isso vai ser igual a 4 vezes 0, 4 vezes 0, 0. Portanto, eu tenho que 4 vezes o limite de seno de 4x sobre 4x quando x tende a 0 vai ser igual a 4 vezes o limite de seno de S sobre S quando S tende a 0. Depois, vou realizar aqui, ó, a substituição. Agora observe, o limite que eu tenho aqui, ó, no denominador está praticamente resolvido. Então, vou me focar agora no limite que eu tenho no numerador. Então, tem aqui, ó, 3 vezes o limite da tangente de u sobre u quando u tende a 0. Bom, eu sei pela relação trigonométrica que a tangente de um arco qualquer é igual ao quê? Ao seno desse arco sobre o cosseno desse arco. Então, vou realizar aqui a substituição. Vou reescrever a tangente de u como seno de u sobre cosseno de u. Então, terei 3 vezes limite de seno de u sobre cosseno de u sobre u quando u tende a 0. Depois, vou escrever esse u na forma de uma fração, u sobre 1. Depois, vou aplicar a propriedade de divisão com fração, que diz o quê? Quando eu tenho um valor sendo dividido por uma fração, o que ocorre com esse valor? Esse valor vai se manter e a fração vai passar para cima, invertida e multiplicando, ou seja, o numerador da fração vai virar denominador, o denominador vai virar numerador e ela vai passar a multiplicar o valor que antes ela estava dividindo. Logo, eu terei 3 vezes o limite de seno de u sobre cosseno de u vezes 1 sobre u quando u tende a 0. Prosseguindo, vou reescrever aqui, ó, os termos desse produto e vou deixar da seguinte forma, ó. 3 vezes limite de seno de u sobre u vezes 1 sobre cosseno de u quando u tende a 0. Próxima etapa vai se aplicar essa propriedade aqui, ó, essa propriedade operatória de limites, que diz o seguinte: o limite de um produto é igual ao produto dos limites dos fatores. Portanto, eu tenho que 3 vezes o limite de seno de u sobre u vezes 1 sobre cosseno de u quando u tende a 0 vai ser igual a 3 vezes o limite de seno de u sobre u quando u tende a 0 vezes o limite de 1 sobre cosseno de u quando u tende a 0. Ou seja, ó, eu saí dessa configuração aqui para essa aqui. Agora, próximo passo. Vou realizar aqui, ó, a substituição. Então, tenho que 3 vezes o limite da tangente de u sobre u quando u tende a 0 é igual ao quê? A 3 vezes o limite de seno de u sobre u quando u tende a 0 vezes o limite de 1 sobre cosseno de u quando u tende a 0. Cheguei aqui, vou agora lembrar do limite trigonométrico fundamental, que diz o quê? Limite de seno de x sobre x quando x tende a 0 é igual a 1. Agora, onde eu tenho essa configuração? Eu tenho aqui, ó, no limite de seno de s sobre s quando s tende a 0. E aqui, ó, seno de u sobre u quando u tende a 0 aqui, nesse limite também. Observe que a única coisa que muda aqui é a letra da variável. Logo, esses limites aqui, ó, também valem 1. Então, terei o quê? 4 vezes limite de seno de s sobre s quando s tende a 0 vai ser igual ao quê? 4 vezes 1. Limite de seno de u sobre u quando u tende a 0 vai ser igual a 1. E qual vai ser o limite de 1 sobre cosseno de u quando u tende a 0? Vai ser igual ao quê? 1 sobre cosseno de 0. Porque aqui, ó, eu já saí da indeterminação nesse limite também. Por quê? Lembre-se, ó, o valor do cosseno de um arco é igual ao valor de x no ponto que o arco se encontra no círculo trigonométrico. Logo, o valor do cosseno de 0 é o quê? É o valor de x no ponto onde se encontra o arco de 0 graus. Então, vem aqui, ó, x aqui vale quanto? Vale 1. Então, cosseno de 0 é igual a 1. Logo, eu teria o quê? 1 sobre 1 vezes 1. Isso dá o quê? 1 sobre 1, 1 vezes 1, 3. Vezes 1, 3. Então, tem o quê? Resultado final desse exercício, 3/4. Bom, gente, eu espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aqui da parte de vocês,
Escreva aí nos comentários agora se vocês tiverem gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aí o like de vocês. E se vocês também tiverem gostado desse canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos.